Eles são psicanalistas e vão falar sobre a culpa. Assunto brabo. Paulo Sérgio Rosa Guedes e Júlio César Valls. Venham pra cá. Ou não sei porque vocês são psicanalistas, talvez me expliquem. Volta e meia o Alex tenta me derrubar da cadeira. Ele finge que empurra a cadeira e na hora que eu vou sentar ele puxa. Por enquanto, até hoje foram tentativas inúteis. Mas uma vez eu tomei um tombo aqui por causa do Fabinho, eu fico sempre esperando. Antes de mais nada eu quero dizer que eu falei, a primeira e a segunda vez que eu falei Paulo César. Mas realmente não foi um ato falho, nada, não analise isso, não interprete. De jeito não. Foi um acidente, mas depois até eu voltei a falar. Paulo Sérgio. Por que eu falei isso? Tem alguma coisa escondida aí? Algum trauma de infância? Eu, em geral, acho que não tem nada escondido. Nossa. Em geral, acho Você que não parece tem nada muito escondido. com um ator americano, ator, diretor, escritor, um talento raro que se chama Carl Reiner, um americano. Você sabe quem é? Não. Parece muito com você. E aqui do lado está o Júlio César, Sim. que eu quase chamei de Júlio Sérgio, para não criar assuntos. Vocês não estão brigados, né? Depois que escreveram. Não. Então chega mais junto aqui Chega um mais pouco. junto. Uma coisa que eu noto sempre, que eu acho ótimo, todo psicanalista tem um blazer de veludo. Pode ser, talvez. Eu, pelo menos, já notei vários, inclusive vários amigos meus, que têm o Contardo Calegares, por exemplo, tem um belíssimo blazer de veludo. Eu acho tão chique blazer. Aliás, Julinho Rego, que é um especialista em moda, não é chique um belo blazer de veludo? Muito, ele está muito elegante. Olha aí, tá vendo? Obrigado. E você ele não falou nada. Eu também não. E não é que eu não estou ofendendo ele. Diplomata. Mas o livro está aqui, O Sentimento de Culpa. O sentimento de culpa é uma aflição muito difundida na nossa sociedade, na sociedade moderna? Olha, Jô, nós achamos que sim, que é muito difundida. E acho que o clima de alegria do teu programa talvez nos ajude a poder transmitir uma ideia que nós temos desde que começamos a estudar esse assunto, que a responsabilidade pessoal é um assunto do qual as pessoas fogem quase sempre. E isso, para nós, é um assunto sério de saúde pública. Porque a pessoa que foge da sua responsabilidade abandona a si próprio. Compreende? Eu compreendo. Mas Ela fica sem companhia. sempre isso? Não. Sempre que ela abandona a responsabilidade, ela abandona a si própria. E a pessoa... uma das formas mais frequentes de abandonar a responsabilidade pessoal, pela vida, por tudo, é se sentir culpado. Essa é a razão do livro. Culpa e responsabilidade, para nós dois, são antônimos. Nunca sinônimos. Você notou que você fez agora culpa e responsabilidade? Responsabilidade você passou para ele e a culpa Para ele e a você culpa assumiu? para mim, claro. Vocês trabalham juntos, por acaso? Não, nós escrevemos esse livro juntos porque ele me convidou. Fala um pouco sobre isso. Ele só fala com permissão sua. Só. Eu sou muito tímido. Você é tímido? Muito tímido. Completamente. Mas tem isso, existe isso, um psicanalista tímido? Claro, completamente. Existe psicanalista de tudo que é tipo. Mas para o tímido talvez seja mais fácil, porque ele fica sentado ali,
o outro é que tem que falar, ele fica só ouvindo, às vezes está com... Vocês não ficam, às vezes, com o pensamento longe, pensando em outra coisa inteiramente diferente do assunto a ser tratado? Sim, hoje, por exemplo, esperando aqui, estava pensando em várias outras coisas. Não, eu estou falando durante a sessão. Ah, não. O cara está lá falando que sonhou, que a mãe estava andando a cavalo, pelada, não sei o quê. E você ali, e pensando, será que o Botafogo ganha esse jogo? Não acontece isso requer uma disciplina imensa, né? Acho que mais do que disciplina requer que a gente tenha, no mínimo, um contato afetivo com a pessoa. Se você... Contato afetivo com você o gosta, paciente. Você gosta do cliente que você está atendendo. A gente, mesmo que a gente se desligue momentaneamente, nós estamos ali, voltando a qualquer instante. Sim. Não, claro, desligar momentaneamente eu acho que é uma coisa que... Se eu gostar de conversar contigo, não vou ficar pensando se o Grêmio vai ganhar. Ou você é gaúcho. Você também é gaúcho? Eu nasci em Santa Catarina. Florianópolis. Gente, o que tem de mulher bonita em Santa Catarina? Da onde? Vocês são em Santa Catarina, aonde? Ah, eu vou me mudar, porra. A edição é edição do autor, não é isso? Edição do autor. E em quanto tempo vocês não... vocês falam várias coisas que podem demonstrar um sentido de culpa? Sim, falamos várias coisas. Dá um exemplo. Posso te dar um exemplo? Por exemplo, a pessoa quer deixar de fumar, por exemplo, e diz que quer deixar de fumar porque se sente culpada por fumar. Eu não sou da Liga Anti-Tabagismo nem nada. Se a pessoa quer fumar e fuma, não vejo problema nenhum. Mas se ela vem me dizer... Desde que ela não te faça fumar o cigarro. Não, mas eu também não me importo com isso, porque já fumei bastante. Não, mas o cara tá lá dizendo, fuma? Não, obrigado, fuma. Eu só estou dizendo que a pessoa que quer deixar de fumar, tu pediste um exemplo. Sim. E diz que se sente culpada por isso, ela, na verdade, esse é um dos sentidos do nosso livro. Ela está fazendo um suborno. Ela deixa de ser a fumante e passa a ser a crítica da fumante. Mas é curioso isso, quer dizer, ela quer deixar de fumar e tem um sentimento de culpa porque quer deixar? Não, porque fuma. E aí ela deixa de ser a fumante para ser a crítica daquela que fuma. Como que eu fumo tanto? Como que eu fumo tanto? É que nem a confissão dominical. Depende. Aí varia de quem está se confessando. A Dadá, por exemplo, eu adoraria gravar uma confissão dela junto com o padre Marcelo. Claro. Mas se ela achasse que durante a semana o que ela faz ela não gosta, ela teria que se confessar obrigatoriamente todos os domingos. Claro, mas o caso da fumante ou da pessoa que peca a semana inteira e depois vai lá e faz a... Acha que peca. Sim, acha que peca, logo se ela acha que peca, ela tem sentimento de culpa em relação ao pecado. Sim. Não é? Sim. São duas pessoas numa só. O da fumante também são duas numa só. Sim. Não é um caso praticamente de esquizofrenia? Não. Pessoa que fuma e depois diz assim, eu não quero, não posso fumar. Pode fumar, fuma. É um caso praticamente de ser humano. É um caso do ser típico humano. do ser humano. Típico do ser humano. Você podia me dar um exemplo também, Júlio? Um exemplo diferente desse do fumante ou da fumante? Posso. Eu, inclusive, vou falar de um exemplo que está no livro, que é o seguinte: um menino que foi trabalhar numa farmácia, nos fundos da farmácia, limpeza, office boy, banco, tal. Um dia, 2 anos depois, ele foi convidado a trabalhar no balcão da farmácia. Trabalhar no balcão como vendedor, vender remédio. Quando, no 3º dia do novo posto dele na farmácia, houve uma reunião com a seguinte pauta: queda nas vendas. O menino pensou imediatamente, mas não falou para ninguém:
as vendas caíram por minha causa. Mas ninguém falou isso. A reunião transcorreu e ele só pensando, as vendas caíram por minha causa, minha idade, os clientes não confiam em mim. E ele começou a se entristecer, acreditando de que as quedas nas vendas eram por causa dele, se sentindo culpado, etc, etc, aquela coisa toda. Passado um ano, as pessoas perguntaram, mas o que aconteceu? Bom, terminada a reunião, dizendo terminada a reunião, ele pediu para sair do balcão e voltar para os fundos, continuar como faxineiro, office boy, pensando que para mim não serve trabalhar no balcão porque eu dou prejuízo para a farmácia. Isso era um menino de que idade? 15 anos. Isso é um exemplo desse sentimento de culpa. E aí você voltou para o fundo. De uma outra maneira. Que é você, essa história é sua, não é? É minha. Eu olhei para você e falei, essa história é dele. De uma outra maneira a gente diz assim, isso aí é um delírio de grandeza. Porque a pessoa se autorreferencia e pensa, tudo é por minha causa. Não tem nada a ver com ele, mas ele pensa assim. Esse é o que nós falamos no livro, o sentimento de culpa. Mas esse delírio de grandeza é... o sentimento de culpa é associado a esse delírio de grandeza? Ele é São sinônimos. São sinônimos. O exemplo que o Júlio contou é dele. O meu exemplo é o do cigarro? Da minha vida, não, é da morte do meu avô, que morreu numa terça-feira de manhã de um mal súbito, um infarto do miocárdio, e eu fiquei seguro, eu tinha também 15 anos, interessante. Eu fiquei seguro durante meses que ele tinha morrido terça-feira de manhã, porque eu não tinha ido dormir lá segunda de noite. Nossa, que loucura! E isso... Bom, tem uma coisa. Quando a pessoa é muito jovem, até menos, digamos, 9, 10 anos, o pensamento mágico dele é muito maior do que o pensamento racional. E nessa hora, é nessa altura que você forma uma série de roteiros de vida, né? Exatamente. E muitos são conduzidos exatamente por esse pensamento mágico. Ele morreu porque eu não fui lá ontem. Exatamente. Passei meses com essa ideia. Meses. Isto é o sentimento de culpa. Isso é um delírio de eu achar que eu sou dono da vida e da morte. É Deus. Imagina, mais que Deus. Quanto tempo você levou sofrendo desse sentimento de culpa? Alguns meses. Eu não posso garantir agora, mas muitos meses. E isto é que nós queríamos aproveitar a tua inteligência e este programa para ver se a gente chama atenção que o sentimento de culpa é uma loucura de cada um de nós. Obrigado. E a fuga da responsabilidade é uma outra loucura de cada um de nós. Vocês, quando se reuniram para escrever o livro, foi em função desses dois exemplos? Vocês sentiram que havia uma ligação? Nenhum dos dois decidiu ser psicanalista em função disso? Não, acho que não. Acho que não. Porque às vezes a pessoa é levada a uma especialidade em função de, quer dizer, há uma atração em função de algum problema que teve. Por exemplo... Eu posso te contar o meu. Eu me lembro quando saí da Faculdade de Medicina, que ingressei logo na formação psicanalítica, eu tinha absoluta convicção que eu ia me tornar um homem que não ia mais ter problema nenhum. E esta foi a grande decepção. Bom, claro, aí sim. Depois é que eu descobri que a psicanálise não é para isso. Não é para eu ser um homem que não tem problema ser Deus, nenhum. É para ser um homem. E para tratar do problema alheio. Que foi o exemplo que a tua entrevistada deu. O psicótico acha que 2 mais 2 são 5. E está razoavelmente de acordo com isso. O neurótico acha que 2 mais 2 são 4, mas não se conforma de jeito nenhum. Isso mesmo. Essa é a questão. Agora, além desse problema de delírio de grandeza ou sentimento de culpa, vocês tratam de outras neuroses também? Eu não sei bem como pensa o Júlio, eu penso num outro livro que eu escrevi, que é sobre os fundamentos da psicoanálise, como eu chamo, que é uma questão de um analista alemão que resolveu dizer que a palavra é uma palavra composta em alemão.
psicoanálise, e que nas traduções das outras línguas também deveria ser, para centrar o problema na alma, psique, e não na análise. Compreende? Sim. Bom, então eu escrevi neste outro livro dizendo o seguinte: só existe uma coisa que nos enlouquece, é o sentimento de culpa. Na minha opinião, a única etiologia das perturbações mentais que todos nós temos eventualmente, ou das doenças mentais que se tornam, essas perturbações tornam-se crônicas, a única etiologia é a pessoa se sentir culpada e, portanto, delirante e, portanto, o centro do mundo e, portanto, causadora de tudo. Nos hospitais a gente vê isso, né? Muito triste isso, muito triste. E é um pouco Dostoiévski isso, né? Um pouco do Crime e Castigo, aquela coisa. E do Nietzsche, né? O Nietzsche é o homem que melhor estudou isso, acho eu. A gente citou várias vezes aí, né? Quando eu dei uma folhada agora aqui, o Nietzsche apareceu mais de uma vez. Ele tinha uma noção muito, muito bonita disso. Agora, para terminar o nosso papo, eu queria saber, a pessoa que atropela alguém e atende essa pessoa, leva para o hospital, enfim, faz tudo que é correto. A culpa do atropelamento não é dele. Mesmo assim, ele desenvolve um sentimento de culpa em relação ao acidente? Poderá desenvolver ou não, mas que se sentirá responsável pelo ocorrido, certo. E se ele não reconhecer que quem trafega numa cidade grande, com trânsito complicado e atropela uma pessoa, isso faz parte da nossa vida. Vocês são de uma linha mais freudiana, mais junguiana? Tem alguma coisa? Posso dar um exemplo do atropelamento de uma outra maneira, claro, João? Claro. Eu estava conversando com o Paulo Sérgio. Um exemplo que a gente gosta muito é o do filme da Edith Piaf. A Edith Piaf, numa noite, ela liga para o grande amor da vida dela. Ele mora em Nova York, ela em Paris. Não, ela em Paris, em Nova York e ele em Paris. Vice-versa, tá. Liga para ele. Nesta noite ele embarca no avião e no dia seguinte ele não chega porque o avião cai e ele morre. No filme mostra muito claramente essa ideia que a gente desenvolve pelo seguinte: a Edith Piaf ficou muito triste, profundamente triste pela perda do grande amor e etc, etc. Mas em nenhum momento do filme diz isso. Ele morreu por minha causa. Ela nunca disse isso. E quando apresentaram para ela a música Je ne regrette rien, ela olhou, ouviu no filme, né? E disse assim: isso sou eu. E voltou a cantar no Olympia. Mas ela chegou a atribuir essa coisa assim de delírio de grandeza de Deus, chegou a atribuir a queda a ela, não pelo fato dele ter embarcado naquele voo. Não, em nenhum momento ela fez referência. Ela só ficou muito triste pelo que aconteceu. Mas no filme nunca fala, nem nas biografias dela, de que ela se sentisse a causadora daquilo. Foi um acaso, como é a nossa vida toda, né? Muito bem, eu conversei aqui com o Paulo Sérgio Rosa Guedes e com o Júlio César Walt. Divã para vocês! Daqui a pouco a gente volta.